Médico, tem uma decisão que você toma em consultório que muda tudo na vida do paciente, e geralmente é tomada em curto tempo, sem critério explícito. É a escolha do antidepressivo. Pela classe mais prescrita, pelo perfil de efeitos colaterais, pelo que o paciente já tomou antes, essas escolhas, sem raciocínio estruturado, não são neutras. Hoje, eu mostro o que separa quem prescreve com critério clínico de quem prescreve apenas por protocolo. Sou o Dr. Demetrios Lopes, psiquiatra forense, e atuo na formação de médicos especialistas há alguns anos. Sou docente e diretor da Psiques, e esse canal existe para que possamos difundir conhecimento em psiquiatria. Desde já, se inscreva no canal e ative o sino. Aqui você vai encontrar assuntos sobre a psiquiatria toda semana. O erro mais frequente, o mais silencioso, é escolher o antidepressivo pelo nome, pela familiaridade, não pelo mecanismo de ação alinhado ao perfil neurobiológico individual do paciente. Para escolher pelo mecanismo, o ponto de partida é ler a depressão em dois eixos. O primeiro eixo, o aumento do afeto negativo, ansiedade, ruminação, culpa, irritabilidade, hostilidade e insônia. Esse eixo está predominantemente associado à serotonina, a disfunção serotoninérgica, com participação também noradrenérgica. Quando esse é o quadro dominante, a primeira lógica de uso são os inibidores seletivos de recaptação de serotonina. O segundo eixo, a redução do afeto positivo, anedonia, perda de interesse, anergia marcada, hipersonolência, lentificação, dificuldade de iniciar as tarefas no dia a dia. Esse eixo está predominantemente associado à disfunção dopaminérgica e também noradrenérgica. Quando esse é o quadro dominante, ação isolada sobre serotonina pode ser insuficiente. O raciocínio aponta para antidepressivos com ação noradrenérgica ou dopaminérgica, que atuam mais diretamente nesse eixo. E, na prática, é comum que ambos os eixos, principalmente serotonina e noradrenalina, estejam com alterações em intensidade significativa. Não vamos nos aprofundar sobre o medicamento mais prescrito, pois é decisão individualizada de consultório, e temos nossos cursos para auxiliar nessa decisão, caso a caso, dentro de uma plataforma exclusiva para médicos. Mas vale citar as famílias mais prescritas inicialmente. No caso dos inibidores seletivos de serotonina, a sertralina, a fluoxetina e o escitalopram. No caso dos duais, que mexem tanto com a serotonina quanto com a noradrenalina, a venlafaxina e a desvenlafaxina. Nos antidepressivos com ação dopaminérgica, a bupropiona. Agora, a decisão é individualizada. Os protocolos podem ajudar, mas não escolha determinada classe em detrimento de outra apenas por causa deles. Há dezenas de outros antidepressivos que também podem ser prescritos, inclusive no primeiro tratamento. Cuide do seu paciente de maneira individualizada. Não siga estritamente o que está no papel. O paciente não é protocolo. Dois erros perpetuam muito sofrimento desnecessário, e os dois têm a ver com dose e tempo. Vamos ser claros, o objetivo do tratamento da depressão não é reduzir apenas os sintomas, é atingir remissão completa, isto é, a melhora completa ou mais de 80%. Porque o tratamento com resposta parcial deixa o paciente em zona de vulnerabilidade, que aumenta a frequência e gravidade das recaídas dos episódios. Para a remissão, pode ser que você precise titular até a dose terapêutica plena daquele antidepressivo, ou até ultrapassar, a depender do caso. Muitos médicos evitam isso por medo dos efeitos colaterais, ou ficam na dose inicial, enquanto o paciente não melhora. E é igualmente importante dar ao medicamento o tempo necessário. A resposta não ocorre antes de 2 a 4 semanas, em alguns casos até 6 semanas, após cada ajuste de dose. Trocar antes disso é um erro frequente e mais caro para o paciente do que se imagina. Não adianta você iniciar a medicação hoje, estar trocando semana que vem. Não adianta você estar na dose mínima da medicação, o paciente não ter remitido por completo e você trocar essa medicação. A não ser, obviamente, que tenha alguma contraindicação, efeitos colaterais maiores que impeçam ali a adesão ao tratamento. Tenha sempre em mente, inicie a medicação, aguarde de 4 a 6 semanas para reavaliar. Se o paciente melhorar por completo, você pode manter aquela medicação pelo tempo necessário para o tratamento, em geral no primeiro episódio, 12 meses de tratamento. Caso o paciente não melhore com aquela dose da medicação, você escalona, aumenta a dose, reavalia o paciente depois de 4 a 6 semanas. Se ainda assim o paciente não melhorar, você chega geralmente na dose máxima da medicação, aguarda mais 6 semanas, e a partir daí sim, se o paciente não tiver melhorado na dose máxima da medicação, você pode trocar por outra medicação de outra classe medicamentosa e seguir os mesmos passo a passo. Não troque a medicação
de forma precoce. O tratamento adequado é importante para que você não fique queimando, digamos assim, antidepressivos e para que o paciente realmente melhore, para evitar casos diagnosticados como depressão refratária. Aqui, você deve seguir o tratamento de forma individualizada. Escolha o antidepressivo mais adequado para aquele perfil do paciente, aguarde a evolução e aí você decide se vai precisar manter a medicação, se vai precisar otimizar a dose, trocar a medicação. Te digo uma coisa, no primeiro episódio depressivo, quase sempre o paciente vai ter uma boa resposta medicamentosa, a primeira medicação, no máximo a segunda medicação. Raramente o paciente com transtorno depressivo maior vai ter uma depressão refratária, uma depressão resistente ao tratamento logo de cara. Nesses casos, até mesmo pense em outro diagnóstico que não a depressão maior. Quando falo de depressão resistente ao tratamento, vai uma dica importante. Se depois de 2 tratamentos com medicações de classes diferentes, com dose plena, tempo correto, você seguiu esse passo a passo que eu te falei e o paciente não responde, antes de trocar pela 3ª vez o antidepressivo, reavalie o diagnóstico, porque quase sempre não é depressão resistente. É outro diagnóstico, pode ser transtorno bipolar não diagnosticado, em que o antidepressivo não é escolha terapêutica e, na maioria dos casos, vai piorar o quadro. Por isso que o paciente não responde. Os sintomas também podem estar relacionados ou ser confundidos com condições clínicas, como hipotireoidismo, doença de Cushing, Parkinson, demências em fases iniciais, doenças autoimunes, neoplasias, entre outras. A regra prática é uma e simples. Quando a depressão não responde ao tratamento adequado, principalmente no primeiro episódio, raramente a depressão refratária ao tratamento. Você deve pesquisar um diagnóstico diferente ou então a comorbidade clínica não rastreada. E essa reavaliação não é falha, é o próximo passo correto da condução. Afinal, não temos uma bola de cristal para todos os pacientes. Resumindo, consulte o paciente, ouça as queixas dele, tenha em mente os eixos relacionados às monaminas, escolha a classe pelos sintomas, mecanismos e outros pontos individualizados. Titule até a dose plena. Dê o tempo necessário. Se for o caso, troque a medicação. Se ainda assim for o caso, o paciente não respondeu a 2 antidepressivos, reavalie esse diagnóstico para ver se realmente vai ser necessário um 3º antidepressivo de uma classe diferente. E lembre-se, na psiquiatria não existe diagnóstico estático. Sempre esteja procurando por um diagnóstico diferencial. Caso tenha ficado alguma dúvida, comente aqui embaixo. Caso esse vídeo sirva para algum colega seu que prescreve antidepressivo no dia a dia, compartilhe com ele. Se você quer aprofundar seu raciocínio em diagnóstico diferencial, escolha de classe de medicações, manejo de dose, condução de casos resistentes, seja depressão ou outros transtornos mentais, conheça os programas de pós-graduação da Psiques. A nossa formação é desenhada justamente para você dominar essa decisão clínica de caso a caso e não seguir apenas protocolos. O nosso link está aqui na descrição. Aquele ponto que eu falei sobre transtorno bipolar não diagnosticado, parecendo depressão resistente, vai ser tema de um próximo vídeo. Até lá!